Olá! Hoje iniciamos mais um episódio do programa O Advogado Responde, da TV Cresce, Canal 8. Este programa tem o objetivo de esclarecer dúvidas dos nossos colegas corretores de imóveis. Inscrevam-se no canal este que é dedicado aos corretores de imóveis de todo o Brasil. Curtam, compartilhem e deixem suas perguntas nos comentários. Meu nome é Júlio Della Moura, eu sou advogado especialista em direito imobiliário, também corretor de imóveis e perito judicial. Hoje eu respondo a pergunta do colega Valdenísio Ferreira. A pergunta é a seguinte: defeitos no imóvel que apareçam após a aquisição podem ser de responsabilidades do vendedor ou do corretor de imóveis? Pois bem, para responder essa pergunta eu vou passar aqui por alguns conceitos que serão importantes para que todo mundo entenda. Primeiramente, é preciso que a gente classifique ou que a gente diferencie aqui esse imóvel que está sendo aqui analisado nessa pergunta. Porque se tratar de um imóvel novo que está sendo entregue agora por uma construtora, então esse imóvel tem uma garantia, ok? E preserva-se, então, os direitos que estão envolvidos aí nessa garantia do imóvel para os defeitos que aparecerem após a aquisição. Então, tratando-se de um imóvel usado que está sendo adquirido e vendido por particulares, é preciso que a gente entenda que vícios ocultos são vícios que não poderiam ser constatados na visitação pelo comprador, ok? Porque defeitos que estavam aparentes, eles então eram passíveis de serem constatados pelo comprador, eles fazem parte das características do imóvel. O imóvel foi adquirido, usado com essas características. Já aqueles defeitos que só apareceram depois da aquisição, depois que o comprador tomou posse do imóvel, se eles são advindos, se eles têm como origem um vício oculto, que é aquele vício que fica escondido, que não é aparente, né, numa primeira vista, numa visita ao imóvel, então sim, esse defeito por esse vício oculto é passível de responsabilização. Mas vamos lá, só será passível de responsabilização na compra de um imóvel usado o vício oculto que caracterizar um vício redibitório. São coisas diferentes. Vício oculto, como a gente já disse, é aquele defeito, aquele vício que está escondido, que não é aparente, né, numa visita ao imóvel. O vício redibitório, além de ser um vício oculto, ele tem que ser anterior à aquisição, ele tem que ser algo que torne impróprio ao uso o imóvel ou lhe diminua o valor. Então percebam, não é qualquer infiltração ou uma simples infiltração que é caracterizada como um vício redibitório. Ela pode ser um vício oculto, que quando eu comprei o imóvel estava pintado recentemente, não via infiltração e depois, com meses de ocupação ou logo na primeira chuva, apareceu então os efeitos daquela infiltração. Apareceu as manchas, enfim, aquele defeito. Era um vício oculto e poderia até ser anterior à aquisição, mas não necessariamente por isso, ou não só por isso, caracteriza um vício redibitório. E o vício e o defeito no imóvel, para atribuir responsabilidade ao vendedor, ele tem que ser necessariamente um vício redibitório. Ou seja, esse defeito, esse vício, ele tem que ser oculto, tem que ser anterior à aquisição, tem que tornar o imóvel impróprio ao uso a que se destina ou lhe diminuir significativamente o valor. Aí, neste caso, sim, vai haver, então, a responsabilização do vendedor para indenizar o comprador pelos danos equivalentes a esse vício, né? Ou vai possibilitar ao comprador, se esse vício for irreparável ou se ele entender que, se ele soubesse disso antes, ele não teria tomado a decisão de adquirir o imóvel, ele pode então pedir a rescisão desse contrato e cancelar então essa venda, né, tendo o seu dinheiro de volta. No que tange ao corretor de imóveis, a responsabilização do corretor de imóveis por um vício redibitório só vai existir
se houve má-fé do corretor de imóveis. Se esse corretor de imóveis sabia que esse problema existia no imóvel, sabia da existência desse vício e não revelou. Porque, pelo que estabelece o Código Civil, o corretor de imóveis é obrigado a informar às partes os riscos do negócio. Então, características do imóvel que revelem a capacidade de diminuir o valor desse imóvel ou de comprometer o uso do imóvel, se forem do conhecimento do corretor de imóveis, deve ser revelado ao comprador, ok? É o que a lei estabelece como obrigação para o corretor de imóveis. Então, se esse corretor de imóveis tinha ciência desse vício, se isso for comprovado, então ele também será responsável pelos danos que o comprador teve na aquisição desse imóvel com vício redibitório. No que diz respeito aos prazos, gente, quando o comprador tem um prazo para reclamar esse direito, ok? Para reclamar essa indenização ou a rescisão da compra. O comprador, quando ele já ocupava o imóvel antes da aquisição, ele tem um prazo de 6 meses para reclamar isso. E quando ele não ocupava o imóvel, então ele tem o prazo de 1 ano. Agora, 6 meses a partir da aquisição, porque ele já ocupava o imóvel, né? Ou 1 ano a partir da aquisição. Só que por jurisprudência, por entendimento jurisprudencial, esse prazo começa a ser contado não da aquisição do imóvel, mas sim da constatação do defeito, da constatação do dano, né? Causado por aquele defeito oriundo de um vício oculto que pode ser caracterizado como um vício redibitório. Então, a partir do momento que o comprador constata o vício, ele tem, então, se ele já residia no imóvel, 6 meses. Se não, 1 ano para ele poder reclamar esse direito. Bom, dessa forma eu esclareço e respondo a dúvida, a pergunta do nosso colega Valdenísio Ferreira e peço a vocês que se inscrevam no canal, curtam, compartilhem e façam suas perguntas nos comentários para que a gente possa respondê-las nos próximos episódios.